Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto Mengão, sem desespero, foco no planejamento. Essa é a mensagem de Filipe Luiz na entrevista pós-jogo contra o Fluminense. Vamos falar também da primeira lesão do elenco, vamos falar também do próximo jogo, Flamengo e Botafogo, e todas as novidades do nosso Mengão, beleza? Se você é novo por aqui, já chega deixando aquele like e se inscreve no canal. Botão inscreva-se aqui embaixo, você não paga nada por isso. É isso mesmo. Foco no planejamento e sem desespero. Muita gente falou muita coisa do empate feio entre o Flamengo e o Fluminense que aconteceu no sábado, né? A gente sabe que o Fluminense entrou para não perder, dificultou bastante o jogo muito faltoso, como sempre uma arbitragem ruim, né? Permitindo muitas faltinhas, isso, aquilo, outro. Então o jogo foi ruim para os dois lados. Na chance que o Flamengo teve, o Fábio foi lá e operou um milagre. Tirando isso, né, o que as pessoas tanto criticavam, isso, aquilo, outro, galera, estamos em pré-temporada. O Filipe Luiz sempre deixou claro que a gente tá em pré-temporada. Carioquinha é pré-temporada. O que vale Carioca? Nada. Se a gente perder, vão encher o saco? Vão lá. O melhor time da América do Sul, o time mais caro da América do Sul não conseguiu ganhar o Carioquinha. Óbvio, é obrigação do Flamengo vencer o Carioca. Sim, pelo elenco que tem. Só que existe um planejamento. E esse planejamento, como é que funciona? O planejamento é pensando na temporada inteira. Ano passado, o Flamengo focou no Carioca, campeão invicto, e depois o time capengou. Graças a Deus, Felipe Luiz assumiu no final do ano e a gente foi campeão da Copa do Brasil. Mas tirando isso, o time ficou sem perna durante o Brasileiro, muitos desfalques com contusões seríssimas, etc, e etc, etc. Então, o Filipe Luiz ele deixa bem claro na entrevista pós-jogo que existe todo um planejamento, ele está seguindo na risca esse planejamento para que o Flamengo chegue no Campeonato Brasileiro, que realmente é o campeonato que importa, um campeonato nacional, bem das pernas, bem fisicamente, fazendo a curva correta de física dos jogadores, né? Não adianta nada a gente exigir os caras voando no Carioca e chega no Brasileiro morto. Não, Carioca é pré-temporada. Carioca é pré-temporada. E o que o Filipe Luiz fala em questionado sobre o Luiz Araújo, ele teve uma lesão séria, seríssima no joelho. Está tendo cada vez mais minutos. Estamos controlando a carga para os jogadores não fazerem 2 jogos seguidos. Olha o planejamento entrando em ação. Ou seja, com a rotatividade do elenco, ele está gerando com que todos tenham tempo de bola, todos cheguem ao ápice da parte física sem comprometer, sem se machucar. Aconteceu a questão do Alexandre, que já vamos falar. Porém, é algo planejado, é algo que está sendo calculado todos os riscos, né? Inclusive, se o Flamengo realmente se importasse tanto com o Carioca, não teria feito pré-temporada na Disney e estaria jogando o Carioca com o time titular desde o início. Então é planejamento. E o Carioca é esse nível horrível que a gente está vendo, né? O Botafogo perdeu hoje por Madureira, né? Então o Fluminense está fora da zona de classificação dos 8 times do Carioca. Então, falaram tanta coisa, reclamaram tanto, isso, aquilo, outro. Mas, cara, é planejamento. A gente está pensando, no ano. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Super Mundial, Copa do Brasil. Isso que importa. Isso que importa. Lógico que vencer o Carioca vai dar mais confiança ainda ao elenco. E eu acredito que o Flamengo vencerá o Campeonato Carioca, sim. E aí ele continua falando. Mas é inevitável, alguns vão ter. Falando sobre contusão. Queremos chegar no Brasileirão. Não vou matar ninguém no Carioca. E se isso custar meu trabalho, azar. O que ele está querendo dizer aqui? Meu planejamento, eu tô focado no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Tô pouco me importando pro Carioca. Entre linhas. Pouco me importando, mas ele fala, eu quero ganhar o Carioca. Mas ele não quer sacrificar ninguém em prol do Carioca. Se vencer o Carioca, bem. Se não vencer, vida que segue. E aí ele fala, quero ganhar o Carioca sim. E vai ser mais do que suficiente com os jogadores que eu tenho. Então, ou seja, ele entende o elenco que tem, entende que para ganhar um Carioca não precisa, não tem tanta exigência assim, mas também não vai sacrificar os jogadores, pensando em algo maior, que é Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ano passado, se a gente não ganha a Copa do Brasil, terminaríamos o ano indignados, porque ganhou o Carioca invicto. Grandes coisas. Grandes coisas. Perdeu os principais títulos. Então, o planejamento está sendo bem claro quando ele fala que não quer que os jogadores façam 2 jogos seguidos nesse início de temporada, justamente para não estourar os caras.
Então, ou seja, tá tudo sendo muito bem calculado, né? O Fluminense entrou para não perder e fez o joguinho deles. Joguinho feio, dando na raiz, dando na raiz, dando na raiz. Infelizmente, as chances que o Flamengo teve, o Fábio salvou. É um excelente goleiro e é isso. Faz parte do futebol, né? Porém, a gente tá tranquilo, por quê? Porque o planejamento está sendo bem feito. O planejamento está sendo correto. E aí eu te pergunto, você acha correto poupar alguns jogadores no Carioca? Deixa aí nos comentários. Eu acredito que o planejamento está sendo muito bem feito. Mas deixa aí sua opinião. Muita gente falou sobre Dela Cruz, sobre Arrascaeta, etc, etc. Mas o foco maior são os principais torneios, nacionais e internacionais. Esse é o foco maior. Carioca é pré-temporada. Mas deixa aí no seu comentário. Você acha que poupar alguns jogadores está sendo correto no Carioquinha? Próximo assunto. A rodada do Carioca favoreceu o Flamengo. Mesmo com o empate contra o Fluminense, a rodada do Carioca está sendo excelente para o Flamengo. Por que está sendo excelente para o Flamengo? Vou falar aqui para vocês. O Flamengo empatou de 0-0. Boa Vista e Portuguesa empataram. Maricá e Bangu empataram. Madureira venceu o Botafogo. Então Madureira foi a 12 pontos. Freou o Botafogo com seus 12. E tirou o Fluminense da zona de classificação dos 8. O Fluminense tem 11 pontos, né? Volta Redonda e Nova Iguaçu, né, no horário que eu tô fazendo esse vídeo, eles estão empatando de 0-0, né? Então, ou seja, se terminar assim, excelente pro Flamengo. Volta Redonda fica os 17 pontos, 3 a mais que o Flamengo. O Flamengo ganhando seu jogo a menos, que vai ter quarta-feira contra o Botafogo, o Flamengo se torna líder do Carioca novamente. Ou seja, mesmo com o empate, o Flamengo ainda assim pode terminar a rodada com o jogo de quarta-feira na liderança. O Vasco joga amanhã contra o Sampaio Corrêa, né, às 8 horas da noite, e o Vasco pode chegar a 16 pontos. Então o que acontece? Sem desespero, sem caça às bruxas, né? Sem, meu Deus do céu, acabou o ano, isso, aquilo, outro. Não, de forma alguma. Pelo contrário, né? A gente tem que entender que é início de ano, tem que ser tudo muito bem calculado, tem que ser tudo muito bem mensurado para que a gente consiga manter a performance, manter o ápice físico durante as principais competições. Não adianta nada a gente ganhar um Carioca e chegar acabado nas competições que realmente importam, né? Então, parabéns ao Felipe Luiz, a comissão técnica, que está, sim, pensando no ano como um todo, não apenas o Carioquinha, que foi o erro que o Flamengo cometeu ano passado, né? O Flamengo focou só no Carioca e a gente quase ficou sem título, se não fosse o Felipe Luiz mudando a chave do Flamengo no final do ano, né? Então o Felipe Luiz foi muito feliz na declaração que ele deu, né? Não vou matar ninguém no Carioquinha, pelo contrário, posso botar minha cabeça em risco, né? Mas o planejamento está sendo feito e eu acredito com o aval total da diretoria, do José Boto e de todos os jogadores, né? A gente sabe que o Flamengo vem apresentando um excelente futebol, foi um jogo muito abaixo, mais por conta do que o Fluminense fez, né? Dificultou muito, congestionou muito o meio de campo, o jogo muito parado, muita falta, isso e aquilo outro. Mas dentro das possibilidades, o Flamengo, se tivesse, vamos dizer assim, um time para sair vencedor, seria o Flamengo, né? O Fluminense não teve nenhuma chance clara de gol. E o Flamengo teve uma, vamos dizer assim, muito clara, que o Fábio fez um milagre. Então, seguimos. Nada de alarme, o trabalho está horrível, isso, aquilo outro. Não, de forma alguma. O trabalho está sendo bem feito. E a gente vai colher os frutos no futuro próximo, né? Vamos falar agora do nosso querido Alexandro, ele mesmo. Primeira contusão do ano, primeiro contundido no ano. O Flamengo fez os exames hoje no jogador, né? O jogador foi lá pro departamento médico e foi detectada lesão, né, na coxa esquerda, né? E aí sai a nota. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o jogador Alexandro realizou ressonância magnética na manhã deste domingo. O exame constatou uma lesão muscular grau 1. O que isso quer dizer? É o nível mais baixo de uma contusão muscular. É quando o músculo ele tem uma pequena escoriação. Ele não chega a se rasgar, que seria nível 2, grau 2 ou grau 3, né? O tratamento foi iniciado logo após a substituição, né? E eles falam aqui, né? O tempo de recuperação não avisou o tempo de recuperação, mas o grau aponta para uma lesão leve, que pode ser tratada em até 2 semanas. Alexandre estará fora pelo menos dos próximos 2 jogos, confronto contra Botafogo e Vasco na quarta-feira e no sábado, respectivamente. Ou seja, Alexandre vai ficar aí pelo menos 15 dias de recuperação. Então Ayrton Lucas volta à titularidade na lateral esquerda.
né? Isso é, se o Felipe Luiz não mudar o esquema tático para 3 zagueiros com a chegada do Danilo, né? Isso é uma possibilidade, dependendo do adversário. Mas primeira contusão do ano, né? Ainda bem que foi grau 1 aí, normal, esse início de ano tem uma contusãozinha muscular de um ou outro jogador, principalmente o Alexandre, que já tem uma idade avançada. Lateral, que exige muito fisicamente, né? Corre muito, sobe e volta, pá, aquele negócio todo. Mas a gente fica feliz por ter sido uma lesão leve, né? O jogador experiente já sentiu, não quis forçar e fez o correto, que foi pedir substituição. Então o Flamengo tem aí primeira contusão do ano, no início de fevereiro, né? A gente que sofreu muito ano passado com contusões sérias, esperamos que 2025 seja diferente, né? É uma contusão normal aí, vamos dizer assim, do Alexandro. Tomara que ele volte o quanto antes, né, para nos ajudar nas fases decisivas do Campeonato Carioca. Lembrando que agora faltam apenas para o Flamengo mais 3 jogos, né? Que é o jogo a menos contra o Botafogo quarta-feira, o jogo no sábado contra o Vasco e o último jogo dessa fase de grupos do Carioquinha contra o Maricá no outro sábado às 16h30. Beleza? Esses são os últimos 3 jogos que o Flamengo tem pelo Campeonato Carioca. E depois disso nós vamos para a fase de semifinal, né? Então, um cruzamento lá do primeiro ao quarto. E aí vai, primeiro pega o quarto, segundo pega o terceiro. O jogo de ida e volta, né? As semifinais. E na final, vencedores, né? Fazem a final. No cenário atual, o Flamengo, vamos supor, o Flamengo vencendo seus últimos 3 jogos. O Flamengo terminaria líder do campeonato, podendo ter aí Nova Iguaçu, ou Vasco, ou Botafogo como quarto colocado. Beleza? O vídeo de hoje é sobre isso aí. Foco no planejamento, sem desespero. Beleza? Tá tudo sob controle e o Flamengo tá fazendo o correto para ter um ano com bons resultados e com fé em Deus, títulos. Beleza? Se você chegou até aqui, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E até a próxima, galera. Valeu, tamo junto, Mengão. Falou!